Olá pessoal, tudo bem? Estamos iniciando a segunda semana, do nosso PET 7, E essa semana nós vamos falar de fundamentalismo religioso. Vocês lembram que a semana passada nós falamos de fundamentalismo étnico, E hoje nós vamos falar de fundamentalismo religioso, tá? Os conceitos, Vamos falar de conceitos para vocês entenderem. Semana passada nós já entendemos o que quer dizer fundamentalismo, Então, é só que a gente estava falando de raça, de etnia. Hoje nós estamos falando de religião, tá? É forte aderência a qualquer conjunto de credos em face de criticismo ou impopularidade, com conotações religiosas ou atitudes de pessoas preocupadas com os fundamentos, preceitos doutrinários, sedentários e ideológicos de determinada religião, tirando-as do mero campo dos debates e partindo para a intolerância e violência. Estão vendo que toda vez que alguma coisa é muito extrema, alguma coisa é muito intolerante, é hostil, principalmente religião, se tratando de religião, que doutrina as pessoas, Então a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Porque esse fundamentalismo religioso, ele é autoritário, ele é intolerante, ele é hostil, Ele tem mania de demonizar quem pensa diferente, Então todo mundo só a sua religião que é boa, as outras é tudo demoníaca, Então a gente tem que parar para pensar sempre no outro, Então todos os extremos são perigosos. Todo tipo de fundamentalismo é perigoso, tá? Então é um assunto muito atual e muito necessário. Por isso a gente está abordando, esse PET está abordando esse assunto com a gente. Já falamos da etnia, que a gente tem que respeitar as outras etnias. Hoje nós estamos falando de religião, nós temos que respeitar as outras religiões. Então o fundamentalismo religioso, como ele é? Ele é dessa forma que a figurinha aqui está falando. Essa mesma pessoa que levanta o braço, que briga, que berra, que luta, que até é capaz de matar contra o aborto é crime, ele também levanta o braço dele para falar pena de morte. Então a mesma coisa que ele defende uma vida, que ele é contra o aborto, do outro lado ele é capaz de tirar uma vida, ele é a favor da pena de morte, Então esse tipo de extremo, esse tipo de revolta, não leva a nada. Então, qualquer grupo religioso minoritário, violento ou intolerante, movimentos étnicos extremistas com inspirações religiosas, são popularmente considerados fundamentalistas étnicos. Então, para a gente ver que se mistura, quando você fala de fundamentalismo étnico e fundamentalismo religioso, nós estamos praticamente falando da mesma coisa. Então a gente tem que tomar cuidado com todo tipo de fundamentalismo. Refere-se aos demais grupos dissidentes como desviados, corrompidos, que não se identificam intencionalmente com o grupo maior ou divergem de seus princípios, sendo hostis ou contraditórios à identidade original. Então, normalmente esses grupos, de fundamentalistas, eles se referem aos outros, eles se referem aos outros como desviados, corrompidos, que são demoníacos, que são contra os princípios, acaba dando nisso aí, igual esse desenho, Os próprios religiosos, fundamentalistas, eles são capazes de matar em nome de Deus, Eles não toleram os homossexuais, eles não toleram o negro, por exemplo, e eles vão lá, atacam, são capazes de matar em nome de Deus. Isso é que é um fundamentalismo religioso. Por essa razão, o fundamentalismo foi considerado antimodernista, crença irracional ou exagerada, fanatismo. Todo tipo de fundamentalismo é isso, eles são contra a modernidade, eles são contra, a crença deles chega a ser irracional ou exagerada. Eles são fanáticos mesmo,
São capazes de matar em nome de Deus. Os fundamentalistas objetivam atrair e converter os religiosos da comunidade maior, né, tentando convencê-los de que eles não estão experimentando a versão autêntica da religião professada. Então, todas as vezes eles tentam convencer, seja com a palavra ou seja com violência, eles tentam convencer as pessoas, né, a maior parte das religiões, de que eles não estão experimentando, né, a autêntica religião professada. Então, eles querem convencer você que você não está seguindo plenamente a sua religião. Então, eles querem te convencer nisso, né? E nisso eles acabam sendo violentos. Nós podemos dar alguns exemplos de fundamentalismo religiosos, né, no mundo. Por exemplo, aqui são só alguns, tá, gente? Existem muitas. Todas as doutrinas religiosas pode e tem fundamentalistas, né? Por exemplo, o IRA é um grupo paramilitar católico, né, que pregava a agenda política de separação da Irlanda do Norte e do Reino Unido, né? Então eles usavam a política, eles eram a favor da separação da Irlanda. Então eles não se consideravam britânicos, eles se consideravam irlandeses. Então eles queriam que a Irlanda se separasse do Reino Unido, né? Então com isso, com esse discurso político misturado com a doutrina católica, né, que eles eram extremamente católicos, o que eles faziam? Eles acabam fazendo terrorismo, faziam atentados de bomba, e lutavam mesmo para separar a Irlanda do Reino Unido. Nos Estados Unidos, por exemplo, tem a Ku Klux Klan, que é uma seita fundamentalista que mistura ideologias raciais. Eles são extremamente racistas, né? Eles são contra os negros, eles matam negros mesmo, né? Então, e isso eles matam em nome do protestantismo puritano, né? Que é uma linha, uma religião lá, os protestantistas, né? Eles são puritanos, é uma religião que veio da Europa, que veio da Inglaterra junto na colonização dos Estados Unidos, e os puritanos estão lá, eles são fundamentalistas, tá? Eles não são extremistas. O islamismo tendo conflitos entre xiitas e sunitas desde o século VII, para vocês verem que esse extremismo não é de agora, né? O islamismo, por exemplo, isso é desde a época de Maomé, né, que foi o profeta que criou essa doutrina religiosa, né? E quando Maomé morreu, lá no século VII, os sunitas e os xiitas eles brigam pelo poder e pela palavra, né, da religião, defendendo o islamismo. Então eles lutam. Então eles são capazes de fazer terrorismo em nome de Alá, em nome do islamismo, tá? Atualmente no Brasil, a mistura de extremismo religioso com a política. Isso é um perigo, é uma bomba relógio, tá? Que no Brasil nós estamos passando por esse momento muito perigoso na história. Os extremistas religiosos tomaram conta do parlamento brasileiro, né? Na Câmara, no Senado, na presidência da República, nós temos extremistas. E isso é muito perigoso, porque eles são capazes de matar em nome de Deus, né? Eles fazem política somente baseada na religião, né? Eles não pensam no social, não pensam nas pessoas, né? E acaba sendo uma coisa injusta, uma política injusta. Então, meus queridos, só para a gente entender, né, que todo tipo de fundamentalismo é perigoso, seja fundamentalismo étnico, seja fundamentalismo político, seja fundamentalismo religioso, que nós vimos hoje, né? Então é sempre perigoso. Nós temos que ter atenção sempre. Por isso que a gente estuda essas matérias de humanas, matérias sociais, né? Para nos abrir a mente, para a gente consiga ver essas coisas que acontecem ao nosso redor a todo momento, né? E são assuntos atuais, assuntos que caem em concursos, que vocês precisam se atualizar com relação a isso, tá? Então,
continue os estudos, bons estudos, e aqui estão meus contatos se vocês precisarem de ajuda, tá? E fiquem bem.